Eu vou provar nesse vídeo que o Banco Central pretende confinar as suas stablecoins. O que significa confinar? Basicamente, ainda que você tenha essas stablecoins em autocustódia, isso na prática não vai servir para absolutamente nada. Eu vou provar isso para você com base na lei. Mas antes de tudo, eu preciso fazer uso de um argumento que eu não gosto, que é o argumento de autoridade, mas nesse caso é importante. Por quê? Porque eu quero dizer que eu sei exatamente do que eu estou falando e sei como poucos no Brasil. Porque eu fui um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. O primeiro instituto do Brasil dedicado a estudar esse tipo de crime, que são chamados crimes financeiros. Eu escrevi também um artigo que foi publicado no IBCCRIM e é citado num dos principais livros sobre o crime de evasão de divisas, onde eu detalho o delito de evasão de divisas, inclusive defendo que ninguém deveria ser processado mais por esse delito. Falaremos disso mais ao final. E também tive a oportunidade de fazer a melhor especialização do Brasil em teoria do delito, que é do professor Juarez Cirino dos Santos, e tirei 10 em todas as matérias, incluindo o trabalho de conclusão de curso. Então você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui, eu falo com muita certeza e propriedade. Claro que também atuei em processos envolvendo pessoas que foram processadas pela prática do crime de evasão de divisas. Inclusive, iniciei minha atuação nesse setor num caso muito conhecido, chamado Operação CC5, no Paraná, que tem uma vara especializada em crimes financeiros. Bem, feitas essas considerações, o que está dizendo aqui uma matéria do Cointelegraph? Fim da zona cinzenta. BC equipara operações com stablecoins a câmbio tradicional em nova consulta pública. Quais são as implicações jurídicas dessa equiparação entre operações envolvendo stablecoins com operações de câmbio? Bem, primeiro vamos entender o que diz aqui a lei que dispõe sobre o mercado de câmbio, especificamente o artigo 3º. As operações no mercado de câmbio podem ser realizadas somente por meio de instituições autorizadas a operar nesse mercado pelo Banco Central do Brasil. Isso é muito lógico, você não precisa ser jurista para entender isso. Na medida que eu tenho a equiparação entre operações envolvendo stablecoins às operações de câmbio, o que está dizendo aqui? Operações no mercado de câmbio podem ser realizadas somente por meio de instituições autorizadas a operar nesse mercado. Então aqui pouco importa se stablecoin é ou não moeda estrangeira. Ou pouco importa também se stablecoin é ou não ativo virtual. Não é, porque nós sabemos que, de acordo com a Lei 14.478/2022, artigo 3º, representações, ainda que digitais de moedas fiduciárias não são ativos virtuais, mas isso é totalmente irrelevante para a nossa discussão aqui, porque veja, operações no mercado de câmbio, se for operação no mercado de câmbio, só pode ser realizada por meio de instituições autorizadas. E o que acontece se você fizer uma operação de câmbio não autorizada? Bem, aí nós vamos analisar o artigo 22 da Lei 7492/86, que trata dos crimes financeiros. E veja, diz, efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Aqui tem um erro que muitas pessoas cometem. Essa parte, com o fim de promover evasão de divisas do país, isso aqui não tem relevância para o oferecimento da denúncia. Na prática não tem. Por quê? Porque esse fim de promover evasão de divisas do país é algo que nós chamamos de elemento subjetivo do tipo de injusto. Isto é apurado apenas durante a instrução processual. O procurador, ele não vai ter como saber se você tinha ou não a intenção, esse fim especial de agir, né, de realizar evasão de divisas. Para ele, basta verificar se você realizou uma operação de câmbio não autorizada para que você seja processado. Então veja, efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas, reclusão de 2 a 6 anos. Em síntese, na medida que eu incluo as operações envolvendo stablecoins, equiparo essas operações às operações de câmbio, eu apenas posso realizar essas operações por meio de instituições autorizadas, conforme vimos no artigo 3º. Quando eu realizo uma operação de câmbio que não é por meio dessas instituições, isso significa que eu estou fazendo uma operação de câmbio não autorizada. Se eu realizo uma operação de câmbio não autorizada, eu posso ser processado pelo crime de evasão de divisas. Fernando, mas o elemento subjetivo do injusto vai ser analisado durante a instrução. Você quer ser processado criminalmente, tem que contratar um advogado para provar que você não tinha esse fim especial de agir, que é uma questão altamente subjetiva e pode depender
da impressão que o juiz tem de você. Se o juiz gostar de você, pode ser que ele ache que você não teve essa intenção. Se ele gostar, pode ser que ele entenda que você teve. Você quer correr esse risco? Bem, a maioria dos advogados querem que você corra esse risco, ao menos aqueles que pensam apenas na parte financeira. E por que eu estou trazendo esse alerta para você? Porque eu faço parte da comunidade cripto, estou nesse mercado já desde o início e estou nesse mercado por uma questão ideológica. Então você não vai ver ninguém, nenhum jurista, falar sobre o que eu estou falando aqui. Porque para nós advogados é excelente que você seja processado criminalmente. Então muitas empresas hoje que estão realizando operações, por exemplo, operações no as OTC, que nós chamamos de over the counter, operações de balcão, elas terão que ter uma autorização do Banco Central e caso elas não consigam, elas terão que sair do mercado. Caso elas venham conseguir, elas ainda vão ter a concorrência do setor tradicional desse mercado, do setor que já atua nesse mercado. Certo? Então a questão aqui é muito grave. Provavelmente essa alteração ela vai passar, porque nós não temos hoje, os usuários de criptoativos não têm representatividade, seja no Congresso, seja por meio de associações. O que está prevalecendo é o interesse dos bancos, certo? Mas nós, como membros, vamos dizer assim, né, da comunidade cripto, tem a obrigação de trazer isso para você. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você gostou desse material, compartilhe esse vídeo, certo? Eu acho muito difícil que, por mais que nós venhamos a fazer uma pressão, isso venha a dar algum resultado, mas é importante nós fazermos a nossa parte e deixarmos registrado aqui a gravidade dessa equiparação. Isso é uma redução simplística daquilo que poderia ser feito. Nós precisaríamos de uma regulamentação específica para esse fenômeno, de modo a atrair investimentos. Porque as pessoas utilizam stablecoins basicamente porque elas não querem realizar operações no mercado de câmbio. Então, se eu for equiparar, o que vai acontecer? Ou eu não vou cumprir a legislação, as pessoas vão optar por não cumprir a legislação e teremos aí o nosso sistema jurídico, né, sobrecarregado com mais ações no âmbito penal, ou elas vão atuar fora do país. Então veja, isso não traz qualquer benefício, é um erro, me parece, do Banco Central fazer essa equiparação, mas, como disse, é a minha visão, talvez você tenha outra, talvez você goste que o Estado controle o teu patrimônio. Se você é favorável, deixa aqui o seu comentário. Se você tem alguma crítica também, todas as críticas são bem-vindas. Mas veja, estou fundamentado na lei, então tem que se fundamentar aqui com base na lei para que tua crítica possa ter sentido. Nos vemos no próximo.